E saúde tem tudo a ver com nutrição, que afeta diretamente o seu estresse. Você já deve ter se dado conta de que quando você come mal, acaba tendo o seu humor alterado. Já passou por isso? Sabe aquele dia que você precisa de um chocolatinho, de um docinho? Algumas substâncias nos ajudam e até atrapalham quando o assunto é estresse. Então vamos ficar mais do que zen, descobrindo quais são elas, com a ajuda da minha queridinha e sua também, a nutricionista Carol Santos. Oi, meu amor, como vai? Oi, Rony, tem uns vestidinhos que eu adoro, falo isso, né? Tio Rony fala. Né? Mais elegantes. Nada básico, meu amor, tá? E ficou tão magrinha você. Que é isso. Tudo bom, Carol? Tudo ótimo. Sempre bom você estar aqui. Gosto tanto de você. Eu também adoro você. Você é do bem mesmo, sabia? Obrigada. Você é do bem. Você também, né? Você sabe. Para com isso. Carol, está comentando contigo, inclusive, dessa história das pessoas que comem por impulso, para poder ter uma alegria e tal. E justamente por um estresse. Por um estresse. E com essa correria do dia a dia, muita gente fica estressada. Você sabe disso. Para vir para aqui, para a emissora, você fica nervoso, que é um trânsito de cão, agora estão acabando com o trânsito de vez. A violência. Né? As inseguranças, a pressão do trabalho, enfim, né? Muitas coisas. E final de ano as pessoas tendem a ficar mais estressadas, porque acabam tirando uns dias de férias, de folga, aí acumula trabalho para poder sair tranquilo. As pessoas enlouquecem nessa época do ano. É uma loucura. Fica todo mundo doido. Então, o que acontece? Mais estresse, menos saúde, né? Claro. E assim, né, Rony, a resposta adaptativa ao estresse agudo, ela é muito importante para a sobrevivência do ser humano. Sem dúvida. Mas o estresse crônico é que é o grande problema, né? Porque isso, lógico, isso gera um aumento de alguns hormônios, né, que estão relacionados ao estresse e pode neurotransmissores. Pode levar a problemas na saúde e no metabolismo dos indivíduos. Então pode gerar alteração de sono, alteração de apetite, enxaqueca, distúrbios de tireoide, doença cardiovascular, meu Deus, resistência à insulina, que pode aumentar a glicemia, enfim, problemas de fertilidade, libido, enfim, entre outros problemas. Então é muito importante, realmente, estar muito estressado, tem que, lógico, procura um médico, faça os seus exames, né? Se alimente melhor, tenta melhorar ao máximo. Estresse, né, Rony? Todos os dias vai ter. Mas a gente tem que tentar ter uma fuga, né? Uma religião, uma meditação, se alimentar bem, fazer um exercício para desestressar, fazer uma dança. Mas eu fiquei sabendo que existem alimentos. Você, inclusive, que existem alimentos que ajudam que também ajudam. Pô, isso é fundamental. Com certeza. Né? Então, porque o único prazer que eu posso ter 3 vezes ao dia é comer. Né? Segundo o nutricionista, tem que ser 6 vezes ao dia. Mais vezes. Isso a gente também vai falar aqui. Começamos com o abacate? O abacate, Rony. Então, o abacate, ele tem beta-citosterol, tá? Que é um fitosterol que ajuda na modulação de cortisol. O cortisol é um dos hormônios muito importantes aí, que é secretados no momento de estresse. Aí, o grande problema é quando o estresse é crônico, esse cortisol está cronicamente aumentado. E aí pode gerar vários problemas, como a gente comentou. Né? Então, o consumo do abacate, ele ajuda a modular esse cortisol, ajudando também a reduzir, e isso também contribui para a saúde do nosso organismo. Então, muitas pessoas há pouco tempo atrás falavam, mas abacate engorda, faz mal. Não, hoje, a gente sabe, né? Abacate faz muito bem, tem gorduras de excelente qualidade. A única coisa é que a gente não pode exagerar só no consumo. Mas o consumo regular é muito importante também. Uma coisa que eu sempre falo, que eu aprendi contigo, né, Carol? Você diz, você pode comer tudo, sendo moderado, tendo harmonia. Equilibrado. E na harmonia na alimentação. Exatamente. Né? Então, isso é muito importante. Olha, estou vendo 2 coisas aqui. Isso é truta, né? Isso. Estou vendo truta, estou vendo um filezinho grelhado, aí, proteína. Isso, então é assim, ó, o que acontece? A gente vai falar o bife, né, então aqui um bife grelhado, de preferência uma carne magra, grelhada, ou um frango, por exemplo, né? São alimentos, um frango ou um bife grelhado, eles são fonte de vitamina B5, que ajudam a diminuir, na verdade, diminuir a hipersecreção de cortisol em indivíduos altamente estressados, que hoje quase não tem, né? Indivíduos altamente estressados. Então, assim, Rony, a ideia aqui é comentar, imagina, um bife de frango, um filé de frango grelhado, ou um bife de 100 gramas, que é um bife pequeno,
ou um bifinho de carne magra grelhado, já atinge a necessidade dessa vitamina B5. Eu nunca ouvi falar dessa vitamina. Pois é, ácido pantotênico. Ah, o ácido vitamina pantotênico. B5, a vitamina do complexo B, que é muito importante nessas situações. E, então, assim, você não precisa exagerar na proteína. Você come uma quantidade, como a gente comenta, equilíbrio em tudo. Não é para ficar tirando alimentos, né, para fazer dietas, que a gente já vai comentar de dietas aí. Mas uma quantidade moderada em equilíbrio com os outros nutrientes é fundamental também para controle do cortisol. No caso do peixe aqui, né, simbolizado pela truta, como também o salmão, a sardinha, né, são fontes de ácidos graxos ômega 3, que também diminuem os picos de cortisol, como também de epinefrina em indivíduos estressados mentalmente. O estresse mental, que hoje em dia, pessoas que trabalham, né, têm metas para atingir todo mês. Exatamente, ou alguns problemas mesmo que as pessoas têm. O estresse mental, ele realmente é bem complicado. Então, o consumo de peixe é muito importante, uma das coisas aí que vale a pena fazer. Agora, você está falando de negócio de dieta. Isso. Que eu vejo cada bobagem. Mas tem as dietas interessantes. Por exemplo, a dieta em que as pessoas consomem mais quantidade de proteína e as dietas de baixa caloria que deixam o nosso organismo mais estressado. É isso que a gente vai comentar. É isso mesmo, Rony. O que acontece? Dietas de proteínas, dietas que as pessoas acabam não comendo carboidrato, ou comendo uma quantidade muito menor de carboidrato em relação à necessidade. O que acontece? Elas aumentam também, inclusive, o nível de cortisol. Inclusive, o cortisol salivar, ele pode variar de acordo com a quantidade de proteína que você tem na alimentação. Então, uma refeição, por exemplo, rica em proteína, com pelo menos 39% do valor calórico total à base de proteína da refeição, aumenta o cortisol em relação a uma refeição que tenha a base de carboidrato. Então, ela deixa o organismo mais estressado. Aí, a ideia é o quê? Tomar muito cuidado com excessos de proteínas, pessoas que fazem dieta de proteína, pessoas que... Eu fiz. Carboidrato zero. Então, assim, sempre tomar muito cuidado. Muitos Quer emagrecer, né? Há casos e casos de indicação de dietas mais específicas. Para mim não foi legal, no geral, não. Então, exatamente, mas é muito cuidado, Rony. Eu, particularmente, eu gosto de uma alimentação equilibrada em todos os macronutrientes, como todos os nutricionistas devem preconizar mesmo. Claro. Então, nunca eliminar totalmente carboidrato, né? Na maioria dos casos, para pessoas saudáveis, não tem problemas de saúde, querem emagrecer, não elimine carboidrato, carboidrato tem sua função, como a proteína tem, como as gorduras também têm, de boa qualidade. Então, muito cuidado. Inclusive, refeição, né, dietas, refeições, por exemplo, né, como eu estava comentando, ricas em proteínas e baixas em carboidrato, aumentam o cortisol em relação às refeições com carboidrato. Tá. Então, quer dizer, deixa o organismo mais estressado. Então, para a saúde, não é interessante realmente, tá? Agora, dieta de muito baixa caloria, que hoje, imagina, né? Tem dietas de revistas, que agora, final de ano, o pessoal quer ficar magrinho pro verão e tal, faz loucura. Muito cuidado, né? A pessoa que quer emagrecer deve procurar um nutricionista para fazer uma alimentação individualizada, de acordo com a necessidade diária de energia para cada pessoa, de caloria, né? Fazer exames com o seu médico para ver como que você está. Então, a alimentação é uma coisa séria, né? Então, o cara vai na academia, emagrecer com saúde. Emagrecer, quer ficar bombado, o cara, carboidrato zero. Loucura. Eu desmaiava na esteira, não pode, não. Tem que ter muita responsabilidade. Procurar médico, procurar nutricionista. É isso, então é fazer uma equipe multidisciplinar para você ter saúde e, enfim, chegar no seu objetivo, mas com saúde. E, assim, dieta de muito baixa caloria em relação à sua necessidade diária, ela eleva o cortisol também. Então, muito cuidado, tá? Então, assim, sempre fazer uma alimentação para emagrecimento, mas de acordo com fazer o cálculo certinho que a nutricionista faz para cada indivíduo, por isso a alimentação tem que ser individualizada. É isso mesmo. Tá? Uma coisa você me falou uma vez, que eu perguntei para você, faz muito tempo, início das suas passagens aqui no Todo Seu, você disse, tem que comer sempre, não pode ficar muito tempo sem comer. Isso. Porque... Isso mesmo. O que acontece, Rony? Jejum prolongado, privação alimentar mais do que 3 horas, né? Então, ficar sem comer mais do que 3 horas, pode sim aumentar o cortisol. E o cortisol aumentado, como eu comentei no começo aqui do programa, é o seguinte, aumenta a resistência à insulina. Se aumenta a resistência à insulina, pode aumentar a gordura abdominal. Então, a pessoa pode ficar com uma barriguinha. Então, é loucura, né? Então, o ideal, Rony, é comer a cada 3 horas. Quer emagrecer? Coma a cada 3 horas. Quer ter saúde? Coma a cada 3 horas, mesmo se você não quiser emagrecer.
É fundamental. Mesmo se você não tiver fome, comer pequenas porções a cada 3 horas é importante para você manter o seu metabolismo saudável. E pessoas que se privam, então tendo cortisol elevado por privação alimentar, de não comer a cada 3 horas corretamente, tem a preferência por alimentos, no consumo de alimentos mais gordurosos e doces. Ah, é assim? Sim. As pessoas, elas têm, justamente por essa alteração de hormônios, leva a um aumento da preferência de doces e alimentos gordurosos, o que também pode levar a aumento de peso. Sem então, dúvida quer dizer, nenhuma. O ideal é comer a cada 3 horas, pois assim você controla, inclusive, o seu apetite, consegue controlar aquilo para comer mais saudável. Né? Uma coisa que você falou é que agora parece que vai ser lei. Você sempre falou aqui, o malefício do sódio. Sim. É, isso mesmo. Agora tem os alimentos com alto teor de sódio parece que vão ser banidos dos supermercados, etc. Na Europa agora, já é assim, nos Estados Unidos também. Sim, agora no Brasil, com a bênção de Deus, né? Vamos cuidar de todo mundo para todo mundo buscar uma coisa mais saudável. Tem alguma coisa com sódio aqui? Então, Rony, esses alimentos aqui são os grupos dos altos teores de sódio. Então tem shoyu, tem shoyu tem? É bom, shoyu sim, tem um altíssimo teor de sódio. Inclusive até o light tem um alto teor de sódio. É um molho de soja, né? Aqui é aqueles temperos prontos para fazer carne, feijão, isso também tem um altíssimo teor de sódio. O biscoito de polvilho é também um alimento que tem bastante teor de sódio. Salgadinhos, miojo com o temperinho, então nem se fala que tem um altíssimo teor de sódio. Queijo ralado, né? Os queijos, todos? Muitos têm um alto teor de sódio, mas hoje já tem os queijos light com baixo teor de sódio ou sem sódio que a pessoa pode optar. E os lanches prontos. Dietas riquíssimas em sódio, com um alto teor de sódio, podem aumentar em 30% a produção de cortisol, Rony. Então aumenta demais o estresse. Junk food também tem? Junk food. Então imagina o americano, que tem a base de batata frita com Eu vi uma história outro dia. Hambúrguer, pelo amor de Deus. Só para ilustrar, para dar uma descontraída com a gente aqui. Eu vi mandaram pela internet a diferença dos Estados Unidos e de Paris. Você viu de Nova York e de Paris. Nova York eram 2 moças sentadas de costas, olha, Carol, sem exagero, o bumbum delas era uma coisa desse tamanho assim, sentada numa cadeira, as cadeiras arriando, aí e comendo junk food, né, aquelas coisas. Aí passa para um café bistrô na França, aquela moça linda, aquele corpo escultural magrinho, sentado de costas. Eu achei aquilo. Tomando seu vinho. Tomando seu vinho e tal. Eu achei isso tão divertido. Você viu isso, não? Procura na internet, é muito engraçado. Eu mando pra você. Muito legal. Ai, meu Deus do céu. Mas muito legal. Mas é isso mesmo, né, Rony? A alimentação mediterrânea é uma alimentação extremamente saudável, né? Que é uma alimentação rica em grãos, cereais integrais, peixe, azeite, né? Então, assim, são uma alimentação anti-inflamatória, mesmo com um pouco de vinho, né? Não excessos, logicamente. Mas aí eles têm uma genética diferenciada em relação a nós, o estresse também, enfim, clima, outras coisas que podem interferir. Isso aqui eu gosto muito. Por que está aqui? É ruim? Eu adoro isso aqui. Tem magnésio. Estudos com ratos mostraram que a deficiência desse mineral, do magnésio, aumenta o cortisol, né, no nosso organismo. Então é bom comer? Sim, é bom. É bom, porque eu gosto disso. O que acontece? Na verdade, esses camundongos, né? Tá. Mostraram que a deficiência desse mineral, do magnésio, nesses ratinhos, alterou, deixou eles mais ansiosos. Então, alterou o estado emocional desses animais, deixando-os mais estressados. Tá. Então, é importante a gente consumir alimentos fontes de magnésio, como a semente de abóbora e verduras verdes, como eu gosto de comentar aqui, né? O chá preto. Chá mesmo? Esse é o chá preto. Eu ia fazer um curso, inclusive, de sommelier de chá. Chá preto. Então, o chá preto, ele tem L-teanina na composição, que é um tipo de aminoácido. E o chá preto, o consumo de chá preto, mostrou benefícios na recuperação do estresse. O consumo de chá preto por 6 semanas ajudou a diminuir o cortisol em pessoas. Provado o cortisol. Isso? Tem estudos mostrando isso. É muito interessante, né? E você vê que o chá preto ajudou a diminuir o cortisol pós-estresse. E isso ajudou na recuperação mesmo da pessoa, né? E principalmente em indivíduos muito estressados, altamente estressados. Então é bem interessante, um alimento que você nunca vai imaginar, né? Eu gosto. O chá preto. Agora, isso aqui para mim é a paixão. E o chocolate preto, amargo. Eu gosto desse. Quanto mais cacau, melhor, né, Rony? Eu gosto desse aqui. Eu tenho
Em casa, normalmente eu compro aquelas barras 75%. Isso mesmo, adoro. 75% para cima, 90% é uma delícia também, que é adoro. bem Esse é meu amargo. predileto, mas difícil achar. Aqui não acha muito fácil, difícil, né? não. Tem belga, 75 tem, enfim. Até nas 75 chocolaterias tem. aí, que é daqui do Brasil também. Agora é bom para quem é muito estressado? Isso, então, Rani, o que é legal? O chocolate amargo, ele tem compostos fenólicos, como a gente comentou, tem uma atividade antioxidante maravilhosa. E ele ajuda a diminuir a excreção urinária de hormônios do estresse, como as catecolaminas, o cortisol, como a gente comentou. Isso mostra que diminui a produção desses hormônios do estresse. E o consumo de 40 gramas por 14 dias já mostrou uma redução significativa dessa excreção urinária desses hormônios. Então, 14 dias consumindo 40 gramas, que é uma quantidade pequena. Não é grande. E já tem um reflexo positivo na nossa saúde. Maravilha. Olha que coisa legal. Para mim isso é uma notícia maravilhosa, que eu adoro isso aqui. Chocolate é maravilhoso. Estimular as pessoas a comerem mais o amargo mesmo. Olha, eu vou passar todas as direções da minha sobrinha para você, que quer marcar uma consulta com ela. Bom, você sabe, ela está quinzenalmente com a gente aqui, mas sempre às quartas-feiras, de 15 em 15 dias, está com a gente. E ela vai sempre te dar uma informação bacana sobre sua saúde, sobre a sua alimentação. De 15 em 15 dias, sempre às quartas-feiras aqui no Todo Seu. Mas o telefone dela, caso você queira marcar uma consulta, é o 2276-5413, 2276-5413, 5594-499, 5594-449, e o site dela, que é uma gracinha, você pode acessar, você vai gostar muito, que é o www.nutrisantos.com.br. Vou repetir uma história para você. Sabe que tem um monte de fã agora, você. Ai, que bom, pessoas... E o pior é o seguinte... não tenho visto a sua sobrinha, que tem essa, né? Já perguntaram por parte de quem? Eu digo, por parte da Cris, eu falo que é por parte da tua mãe. Na verdade, você tem uma legião de fãs muito grande e que acham que você está toda quarta. Por isso que eu falo aqui de 15 em 15, reforço isso. Isso, olha, obrigada pelo carinho, né? É um prazer estar aqui no programa do Rony, que é um amado de todo o Brasil. Imagina, meu amor. E para mim é um privilégio e agradeço o carinho de todo mundo. Isso é de coração, é um trabalho feito com muito amor e carinho. É verdade. Muito obrigada. Tem uma legião de fãs muito grande. Não tem nada com isso. Só gosto de você. Rony, obrigada. Tchau, Deus abençoe. Tudo de bom. Deus abençoe você, querida. Um ótimo feriado para você. Obrigado, você também, meu amor. Obrigado. Obrigada, Rony.